estamos com mais um programa Mimimi Cultural da Rádio Web EO. Estamos aqui com as colegas jornalistas Kátia Marco, Neuza Ribeiro e Vera Deise Barcelos. Hoje nós vamos trabalhar em cima do tema sindicalismo. Mas, inicialmente, vamos apresentar a jornalista Vera Deise Barcelos, que ela está concorrendo à candidatura da presidência do Sindicato de Jornalistas. Então, ela vai falar um pouco da pauta, dos temas de interesse do sindicato, o que vai ser discutido. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui, companheira Janice, companheira de longa data. Coisa boa estar aqui, e ao lado também das companheiras Neuza Ribeiro e Kátia Marco. Nós, no momento, estamos candidata à presidência do Sindicato dos Jornalistas, né, cujas eleições vão ocorrer logo, dia 16, 17, 18 deste mês, nos turnos de manhã e tarde. E tem uma diferença ao longo dessa história de mais de 70 anos do nosso sindicato, que é pela primeira vez nós vamos realizar essas eleições, né, que a gente sempre fala no plural, é a eleição, né, que será feita de forma online. Vamos nos valer do mecanismo da internet. E então, todos os associados do nosso sindicato, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, logo, em breve, a empresa que vai promover esse sistema, que está realizando esse sistema, encaminhará para cada associado, tanto na ativa quanto nos aposentados, uma senha para que, no dia, possa entrar de qualquer lugar em que estiver. No interior do estado, em outras capitais e até no exterior. E nós temos, assim, associados que estão no exterior. Nós temos associados na Espanha, no México e outros países. Então, essa nova forma, esse novo sistema desse processo eleitoral, acreditamos nós que vai criar uma maior oportunidade de votos, né, das pessoas exercerem o princípio da democracia que nós estamos colocando aqui. Também, ainda falando de eleições, Janice, da qual você também faz parte, da diretoria geral, não é? Nós estamos, assim, concorrendo em chapa única, né? Mas isso não tira, né, a nossa movimentação. É claro que gostaríamos também de ter o que eu chamo sempre do contraditório, né? Alguém que viesse, mas não se apresentaram, e aqui nós estamos colocando o nosso nome, e aqui, na verdade, nesse espaço está a chapa, né, da diretoria geral, né? Eu só queria fazer um adendo, Vera, que eu acho que não se apresentou uma oposição justamente pela referência que tu és para a categoria, né? A primeira vez a gente tem uma candidata, né, mulher, negra e com a tua trajetória. Eu fico agradecida por essa lembrança, né? Realmente a gente tem uma ligação muito, eu digo, até costumo dizer, né, uma ligação de longa data com o sindicato. Nós somos uma matrícula já 13.804, né? Isso significa 1971, né? Quando nós começamos, né, o movimento. Mas, Janice, eu acho que da eleição, eu acredito, salvo-se Neuza e Kátia, quero complementar. Faltava um pouquinho da plataforma de propostas, de alterações no sindicato, isso aí é bem interessante para a categoria, até para estudantes de jornalismo que venham a se dirigir ao sindicato, é uma espécie de um chamamento, né? Então, quem sabe tu falava das propostas. Isso eu também posso dividir essa pauta, né, essa pergunta, mas eu abro ela. E eu acredito, sim, já que nós fomos muito felizes quando começamos a elaborar a plataforma. Pelo princípio, assim, que nós pensamos já na chamada. O que essa chapa está pretendendo? O que este grupo de jornalistas, homens e mulheres e homens,
estão querendo para esse nosso sindicato, nesses 3 anos que virão agora pela frente. Nós estamos com uma chamada, um slogan que é muito significativo, até pelo momento que nós estamos vivendo, né? Que a categoria, o jornalismo, a forma que ele está sendo feito, vem sendo trabalhado, tratado até, e desrespeitado. Então, é o que nós temos como slogan, jornalistas na resistência. Sim. No momento que nós estamos vivendo, essa chamada que nós, no coletivo, pensamos, ela tem um significativo muito grande. Resistir sempre. Essa tem sido a minha chamada, e vai ser a chamada de todos que estão que se engajaram nessa chapa. E ela se complementa ainda, que nós estamos, que é uma das coisas que, ao longo do tempo da minha carreira, uma carreira de 48 anos, eu venho dizendo, que é o seguinte: nós, jornalistas, somos trabalhadores. E nós temos um conceito interno que foi passando de gerações em gerações, de que não somos trabalhadores, nós somos profissionais. Somos uma categoria especial. Bem lembrado, Neuza. Bem lembrado. Não sei se tu acompanha isso, né, Kátia, também. Estou tentando fazer, que eu não fico falando sozinha, eu não gosto muito dessas histórias de centralizar tudo em mim, embora eu saiba, né, qual o papel que eu vou representar daqui a pouco. E nós demos ênfase na categoria assim, trabalhadores em defesa da ética, da pluralidade e da democracia. Essa democracia que me preocupa. Essa democracia que está balançando, né? Então, eu acho que quando nós pensamos, né, Janice, Neuza e Kátia, no reforço do nosso chamado, que é o slogan, né, nós estamos nos identificando com o momento atual que a sociedade brasileira está passando. Então, esse vai ser o mote e o norte. Ótimo. Né, Vou te ajudar um pouco, então, Vera. Vera não gosta, né, de ficar sozinha. Isso foi uma característica, eu acho que bem importante do lançamento que nós fizemos semana passada, da chapa lá no sindicato, né, que ela, antes de falar, abriu o espaço para todo mundo ter voz e se apresentar, né? E eu acho que esse está sendo o caminho de construção dessa chapa. Todos poderem participar e ter voz e ter, né, iniciativa. E contribuição, né? Exatamente. E o projeto, nossa plataforma, foi justamente nesse sentido, né? Ao invés de apresentarmos ações concretas, a gente está apresentando projetos. Exatamente. E que vão acontecer se nós tivermos gente que abrace, não só pessoas da diretoria, mas a categoria em geral. Sim, sim. A gente quer, um dos pontos principais é justamente gestão participativa e sustentável, né? Que é uma gestão que se abrir o sindicato para que mais pessoas estejam lá dentro, tanto profissionais como estudantes. Sim, sim. Nós acreditamos que os estudantes sejam fundamentais de estar junto com a gente. Enfim, é uma etapa importantíssima, né, a formação do jornalista, então a gente quer estar mais perto disso também. E retomar, por exemplo, os núcleos, né, Janice? Tu mesma é uma das fundadoras e participando do núcleo de jornalistas afros. Nós já tivemos fortemente o núcleo dos ecojornalistas, né? Os assessores de imprensa. Enfim, abrir e tentar puxar mais gente para estar discutindo nesses espaços. Né? Eu queria comentar que eu acho que a experiência que a gente teve nesses dias da semana passada, em que a gente distribuiu esse material da chapa, esse primeiro material da chapa, a gente percebe, indo nas redações, que há um clima de recepção dos jornalistas que estão trabalhando e, ao mesmo tempo, assim, meio que um processo de rejeição inicial, porque as pessoas também já têm um pouco de desconfiança de alguma coisa assim, que a categoria se tornou mais fragilizada, né? Eu acho que o que a gente tem de perspectiva de trabalho com a plataforma, os projetos e tal, é realmente de trazer os associados, de fazer novos associados e estimular os jovens estudantes nas universidades
para que percebam que essa realidade ela não é mais essa de uma categoria especial, como se considerava há uns anos atrás. Tem tantas coisas em transformação, com novas tecnologias e com novas discussões políticas, enfim, sociais, né, que o jornalista já não é mais aquela pessoa meio que retirada do processo de cidadania, né? Hoje, se a pessoa não tem esse conhecimento de direitos humanos e de alguma vinculação com algum trabalho mais social, meio que parece que esse mercado é um mercado mais de exploração da mão de obra técnica, né? Então, acho que a gente tem que ver como o sindicato intervém, e isso é uma das questões que está posta na plataforma. Falamos do nosso sindicato dos jornalistas, mas eu queria ampliar esse assunto para o sindicalismo em geral. Qual é o momento do sindicalismo que vocês veem agora, no Brasil, no mundo, essas transformações? O que está ocorrendo que está influenciando o sindicalismo? Bom, eu tenho metade de tempo, né, como jornalista do que a Vera, né? Eu estou na profissão há 25 anos. Sim. E sempre trabalhei com o movimento sindical, desde que eu me formei, né? Meu primeiro emprego foi na ASURGS, que é a Associação dos Servidores da URGS. Também trabalhei na ASURGS. Entrei depois de ti, Janice. Então, assim, acompanho bem nesses últimos anos a questão do movimento sindical. E o que a gente vê é realmente cada vez um ataque maior, né? Com a reforma trabalhista aprovada no ano passado, nós tivemos meio que foi um ataque meio que final, assim, ou tentaram que fosse o final, que foi Sim. o ataque ao financiamento das entidades, né? Ao acabar com o imposto sindical, fragilizou muitas entidades que, de certa forma, viviam dessa arrecadação. Né? E, ao mesmo tempo, a gente também viu, nesses últimos anos, fruto muito do que a Neuza falou, né, de um afastamento do trabalhador das suas entidades, por medo de perder Sim. o emprego, né, por esse mercado de trabalho cada vez mais repressor, acirrado, no sentido se tu controle, né? de um controle, né? Se tu vai lutar com o sindicato, tu é demitido, não tem, sim. Né? Então, a gente via aí, nesses últimos anos, ainda os sindicatos dos servidores públicos fazendo mais a luta, enfim, pela própria condição do trabalhador, do servidor público, por ter estabilidade. Né? Mas, cada vez mais, as entidades se encolhendo, em termos de base, e agora com um financiamento mínimo, né? Então, a gente vê muitos sindicatos demitindo funcionários, reduzindo suas estruturas, vendendo suas sedes, seu patrimônio, seu né? patrimônio, enfim. Então, a gente está vivendo um momento realmente muito difícil para o sindicalismo, em que também tu tem um ataque ideológico que vem, né, desde ali dos anos 90, de uma destruição da visão do que é um sindicalismo, o que é a luta coletiva, o que é classe trabalhadora. Um desmonte, né? Desmonte, né, de uma visão da necessidade de tu ter o coletivo, de representatividade, enfim. Essa destruição da política que a gente vem sofrendo e que culminou com a eleição do Jair Bolsonaro, né? Que é um ser que se diz apolítico, enfim, que vem com todo um discurso contra a política, na verdade, e que a gente vê que está fazendo a mesma política que ele critica, né? Hoje mesmo tinha manchete dizendo que estava liberando mais de 1 bilhão em emendas parlamentares para votar a reforma da Previdência. Ou seja, a política é a mesma. Da politicagem, né? Então, realmente, é um momento de ruptura também com antigas práticas. Eu acho que o sindicalismo, de certa forma, também tem que fazer a sua meia-culpa de ter se acomodado. Exatamente. De muitos quadros políticos terem se acomodado e estar no sindicato há muitos anos, fazendo um sindicalismo muito institucional e burocrático. Viciado. Assim. Viciado. E de não ter ido para a base também buscar e renovar a sua base. Então, nós temos, né, esses dois lados que a gente precisa, de alguma forma, achar caminhos
para onde vamos e como vamos lidar com essa situação toda colocada. Eu costumo dizer, Janice, que é o momento de nós nos reinventarmos, ou seja, pensar num novo sindicalismo. Na verdade, esse processo que o resgate histórico que a Kátia faz, ele é fruto todo que não começou na reforma trabalhista. Ela já começa, né, o mundo já vem sinalizando que é a globalização do neoliberalismo, que é o Estado mínimo. E isso já estava sinalizando. O que faltou para nós, enquanto sindicalismo, era perceber que vinha uma mudança estrutural. Sim. E que nós não trabalhamos, não nos precavemos. Não nos preparamos para isso. Não nos preparamos. E eu acho que agora é uma corrida. Né? Esse grupo, né? Vai ser uma corrida que eu até posso dizer assim, é uma corrida de 400 metros, porque o tempo é muito curto, que esse grupo vai assumir que nós iremos estar à frente do nosso sindicato de jornalistas, que vivencia essa situação desde 2017, né, de fragilidade total financeira, e qual nós estamos lutando, né, para não sermos sucumbidos. E acredito que vai ser um exercício desse grupo que se coloca para estar à frente do nosso sindicato dos jornalistas, vai exigir de nós um trabalho intenso. Né? E eu costumo sempre dizer assim, que é um trabalho esse é um trabalho que o slogan chama de resistência mesmo, mas que exige, nessa resistência, muita sabedoria. De que forma nós vamos capturar uma classe que não se sente como trabalhador, que Kátia reforçou, que Neuza também coloca isso nessa rodada de conversa aqui. Como nós vamos sensibilizar? O que eu percebo nas minhas andanças, há um alento. Eu não sei porque eu sou muito otimista. Quem me conhece há longo tempo sabe desse meu espírito, assim, que ainda de nunca me sentir derrotada. E eu acho que é isso que nos move, assim, ter aceitado esse convite para estar à frente. Né? É que, nas minhas caminhadas, atendendo o convite das universidades, Neuza, tu que é doutora, mestra, que há pouco estava dentro de uma universidade, eu percebo que essa nova geração, não é a nova geração, esse novo grupo que está adentrando dentro das universidades, fruto das palestras, das conversas, mais conversa do que palestra, a gente percebe um novo pensar. Um novo pensar dentro dessa linha que nós estamos colocando aqui, né, de se sentir trabalhador. Porque eles estão indo nos locais, nos mercados, né, nos locais de trabalho, e observam a exploração. Elas estão captando. São jovens de 18, 19, 20 anos. Estão começando a entender a perversidade, né, do mercado, a perversidade esse capital que está aí posto e a exploração de uma mão de obra. E aí chegam na conclusão que, sim, precisamos ter uma unidade, só que eles não conseguem ainda detectar que tipo de unidade é essa. É isso que eu gostaria de saber da Neuza. Eu queria colocar o seguinte, eu acho que há um processo de transformação no papel do jornalista, desculpa, no papel do jornalista em nível mundial. Os jornalistas estão tendo uma consciência um tanto diferente de alguns anos atrás, sim, eu acho. E começa a surgir uma conjuntura que está forçando uma necessidade de renovação, de crescimento, de mudança de atitude desse papel. E nós, como jornalistas brasileiros, habituados à coisa da grande empresa de comunicação, né, tomando conta, manipulando todo esse processo, as grandes televisões, os grandes jornais, Rio e São Paulo, etc., significa o seguinte: há um processo de acomodação, eu acho, num determinado período, em que as pessoas tentaram construir, passamos por um processo de ditadura que foi terrível, que forçou uma barra de
de controle mais duro ainda, né, do processo jornalístico, mas ao mesmo tempo, não se deu essa virada de uma nova perspectiva de trabalho, sabe? Então, as grandes empresas têm necessidade de mudar e usam a tecnologia e forçam o jornalista a se adequar a um processo usando esses mecanismos tecnológicos, e eles ficam, de certa forma, amarrados a essa estrutura que já está praticamente falida. Então, por isso, essa amplitude e esse uso maior dos meios alternativos que hoje aparecem com muita força, né? Vê-se o exemplo do site The Intercept nesse processo que a gente está vivendo na política brasileira. Então, eu acho que há realmente um canal de mudança que não é fácil mudar, porque o jornalista também que se forma tem uma formação tradicional, né, pré-estabelecida, com os currículos um pouco limitados, direcionados para o processo técnico. Como é que ele elabora? Ele passa desse período da globalização em si, das grandes empresas, para as microempresas? Esse é o grande desafio. Esse é o nó, né? Esse é o nó, esse é o grande desafio. Eu acho que há já algumas universidades que já fazem algumas experiências e estimulam os estudantes a utilizarem os canais alternativos, né? Exercícios com blogs e algumas coisas nesse sentido. E o próprio jovem está descobrindo isso. Às vezes, até sem informação, a gente vê gente que está fazendo por curiosidade. E existe um processo de transformação. Então, eu acho que aí seria o caso de que é uma brecha que a gente tem de o sindicato poder estimular, fazer cursos paralelos, né? Fazer discussões sobre comunicação comunitária, sobre veículos alternativos. Da faculdade, da escola, tu que tem essa vivência de anos na Fevale, como é que tu vês o papel da universidade nesse novo profissional? Aí é que está. Eu acho que é uma discussão que tem que também estar se fortalecendo fora para chegar nas universidades e tentar parcerias e fazer discussões dentro das universidades e chamar a atenção dos alunos. Olha, tem perspectivas de abertura aqui, ali e tal. Sim. Fazendo discussões, debates, né, e estimulando os jovens que estão lá recebendo, porque também é interessante a gente observar que a base curricular ela se faz necessária em algum momento para a formação do jornalista. Então, é necessário que o jornalista saiba escrever um texto bem escrito, para que possa fazer um blog com correção do idioma. Que a gente vê muito erro, né? Exatamente. Muito erro. Então, tem necessidade de se ter algumas coisas básicas, mas há já uma abertura para fazer essa transformação. Então, acho que o papel do sindicato, nesse caso, e acho que dessa nossa gestão possível que faremos, teríamos uma grande possibilidade de fazer essas parcerias com as universidades e a gente poder debater com os estudantes e fazer algumas aberturas. Eu acho bem importante essa questão. Sempre que eu vou dar palestra assim, em universidade, conversar com os estudantes, eu digo, olha, eu sou um exemplo vivo, eu sou um exemplo de que existe vida no jornalismo fora das grandes redações. Né? Porque eu tô aí, toda a tua formação, né? Toda a minha formação, eu sempre trabalhei com o movimento sindical, sempre trabalhei com o movimento social, em assessorias de imprensa, enfim. Hoje estou editando o jornal Brasil de Fato, Sim. que é um jornal também de uma comunicação popular, né? Que é um jornal que ele aqui no estado ele está saindo quinzenalmente, Sim. mas a gente está com o site também com notícias diárias. É um jornal que tem 15 anos. Tem uma grande penetração. Que circulou por 10 anos nacionalmente, né? Era feito em São Paulo e ia para todo o país. Quando não se teve mais condições financeiras de sustentar o impresso nacional, se manteve só uma redação online, que é em São Paulo, a CPM Mídias, e agora está se editando o jornal nos estados. Né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, ele está circulando há um ano, agora em julho, Exato. faz exatamente um ano. Nós temos no Paraná, que já é semanal, no Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas, que
está com jornal semanal também, né, nesses estados. Agora está entrando Bahia, Paraíba, enfim, a gente está ampliando. E a gente vê que o site do Brasil de Fato tem sido referência para muita gente, está aí também sendo compartilhado, enfim, e servindo de referência para muitas pessoas. Né? E isso que a Neuza falou do Intercept, né, e de todas essas informações que eles estão trazendo, é interessante, Vera, porque no debate que o sindicato realizou, né, pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação sobre as fake news, lá na Fabico, o Moisés Mendes falou justamente isso. Isso, tipo, uma semana antes ou duas do Intercept largar a primeira reportagem, né? A mídia alternativa precisa pautar a grande imprensa. Exatamente. Nós precisamos sair, né, daquela coisa de estar sempre correndo atrás. Inverter a lógica. E aí vem o Intercept e larga essa bomba, né, das conversas entre o Moro e Dallagnol, que, enfim, são questões que nós que acompanhamos politicamente todo o processo já sabíamos, né? Exatamente. De toda a interferência, enfim, e a suspeição da Lava Jato, mas que agora está vindo a público aí. E com o Intercept agora, né, fazendo essas colaborações com a Folha, a Veja, quem diria, né? Sim, a Veja está ampliando, né? Enfim, mas é isso, entendeu? Essa coisa de os estudantes verem que existe vida e que é possível fazer um trabalho digno, ético, que a ética é uma das questões fundamentais para nós também nessa campanha e nessa diretoria, né? Fora da grande imprensa. Sim. A Neuza tem uma experiência, Janice, desculpe, só uma breve colocação. Rádios comunitárias, que também é um outro canal. Outro viés, né? Então, fala um pouquinho dessa tua experiência. Eu estava lembrando aqui de comentar que, além do trabalho prático, né, Kátia, que a gente sabe que existe vida, né, fora das grandes empresas, o campo acadêmico também oferece oportunidades de estudos, né? Eu defendi a dissertação de mestrado e a tese de doutorado pensando nisso, nos movimentos sociais e como a universidade poderia contribuir com os movimentos. A dissertação de mestrado abordou a discussão do orçamento participativo no estado do Rio Grande do Sul, no governo Olívio Dutra, e a tese de doutorado, eu desenvolvi um estudo sobre participação das mulheres nas questões de construção das redes informais de comunicação, e que estão certamente vinculados, né, esse processo à participação efetiva da sociedade para fazer as suas escolhas, tanto no orçamento do Estado quanto na questão das decisões tomadas pelas mulheres, né, que é um assunto muito importante. E aí, ao longo da minha experiência profissional, que eu fiz jornalismo trabalhando com as grandes empresas, mas, ao mesmo tempo, no paralelo, eu também trabalhei com rádios comunitárias e fazendo cursos, né, de formação e tal para os movimentos sociais. E a gente vê isso muito, a necessidade de se poder constituir coletivos, de se poder desenvolver uma consciência maior na sociedade de que cada pessoa tem um processo possível de causar uma revolução usando a comunicação, né? E aí se discutir com os jornalistas, aí que eu digo que o jornalista tem que vir a se tornar realmente um profissional cidadão, utilizando essas questões todas que a sociedade se sente necessitada para tomar conta, né? O papel do jornalista tem que vir a se tornar um papel de que ele seja contributivo na formação da sociedade.
ele, como um cidadão, ele, como um profissional, tem condições de fazer a dona de casa entender, o estudante de matemática entender, o outro e tal. E cada um ser individual é possível de construir a sua comunicação no grupo em que vive, na família, na universidade, enfim, nos bairros e nos grupos sociais que estão aí vivendo e fazendo essas discussões. Então, a gente sente que há também uma resistência do profissional jornalista. Por isso que eu falei, a questão maior é de que, quando a gente se dá conta de que a gente é trabalhador, que a gente faz parte desse coletivo e que estamos aí produzindo coisas para que a sociedade... Que temos uma função social. Que temos uma função social, exatamente. A vida se transforma e há sobrevivência objetivamente, né? Então, acho que esse é um dos caminhos que a gente tem que colocar nas nossas questões, né, do sindicato. Gurias, sindicalismo é um assunto apaixonante, né? Porque a gente não discute todo dia. Acho que essa pauta devia estar sempre presente entre nós, né? De como é feito, como tem que ser feito. Mas eu gostaria de passar para um outro assunto, a fake news. Gostaria de saber qual a posição de vocês frente a isso. Queres falar? Posso falar? Pode. Inicio e depois vamos fazendo a roda, né? Já eu tenho, assim... Eu costumo nunca te falar fake news, né? Mas essa é a palavra que está diariamente entrando, está na moda. E eu digo as notícias falsas, né? Para mim, o importante na história toda é a verdade. Então, essa disseminação vista neste momento recente, né, que é o processo todo, que gera o personagem que ocupa o lugar na presidência desse país, né, que sustentou toda uma campanha feita com muita base nas mentiras. Isso a gente tem que repetir sempre. A gente sabe, né, como foi construído esse processo eleitoral responsável por Jair Bolsonaro estar na presidência deste nosso país e que continua ainda correndo. As pessoas acreditam em fatos que não são verdadeiros. E é claro que isso não nasce aqui, né? Ele demanda já de um outro processo, oriundo do interior, das parcerias que foram feitas e que geram isso. Nós, enquanto jornalistas, né, não podemos compactuar com a mentira. E eu percebo, eu estou fazendo uma generalidade, né, para que haja assim, uma compreensão toda da minha fala, no sentido de que, toda vez que as pessoas recebem as suas mensagens, seja Facebook, pelas redes sociais, as diferentes redes sociais que se apresentam, uma das coisas principais que as pessoas não fazem, elas multiplicam de forma automática as notícias que estão sendo postas. É checar. Checar primeiro a veracidade, se é possível. Isso não é necessariamente uma tarefa exclusiva de nós, enquanto jornalistas. Por quê? As pessoas estão recebendo essas mensagens, estão reproduzindo, e quando você abre uma determinada mensagem, você vai perceber, a fonte. A fonte não é a verdadeira, data é superada. Então, se multiplica, essa multiplicação de notícias falsas, de fake news, não é? Gerada, que já vinha bem antes, né? Bem antes, mas que cresceu sensivelmente no processo eleitoral agora recente. Ela tem... Nós temos que achar formas de como desconstruir isso, né? Para mim, dentro do cenário, como se vendo assim, jornalismo, o cenário de jornalistas é a chamada praga. É uma praga.
sabe? Ela se dissemina assim, com uma rapidez, com uma velocidade, que eu acredito que perdemos, no momento, o controle. Isso, para o jornalismo, é danoso. É muito danoso. Então, nós temos que buscar formas, e acho que isso também está na nossa pauta, como vamos trabalhar com essa questão que se apresenta. Recentemente, a Kátia bem lembrou, né, da parceria que nós temos, e que somos parceiros, e também ocupamos a coordenação, que é o Fórum Nacional da Democratização da Comunicação, FNDC. A gente fez um evento que há pouco a Kátia fala na Fabico, há cerca de um mês, né, Kátia? Ou menos até, em que essa questão foi pauta, bem discutida. Então, assim, urge os teóricos da comunicação pensar em outras formas, como desconstruir esse processo que já está impregnado na sociedade brasileira e que as redes funcionam, alavancam cada vez mais. Preocupa-me, porque isso faz com que a nossa democracia ela fique abalada com isso, com as formas que são usadas, né? E temos que ter um olhar muito atento. Nós estamos pautando isso na nossa plataforma. Vai exigir não só do nosso sindicato, mas de todos os sindicatos, de todas as instituições comprometidas com a democracia, um estudo maior, intensivo, um cuidado maior, para que nós possamos dar o start da desconstrução desse processo. Eu acho que a gente está vivendo um mundo muito complexo. Sim. Em que a gente tem cada vez mais informação e cada vez mais meios de informação, redes sociais, enfim, estamos aí chegando à era do 5G, né? E todo mundo com o celular na mão e o tempo inteiro, né, no celular. E, ao mesmo tempo, as pessoas cada vez mais desinformadas. E aí que entra esse processo de fake news, que chamamos agora de fake news, mas que, para mim, existe desde que se criou a imprensa. Né? Tem o filme do Jorge Furtado, Mercado de Notícias, que trabalha muito bem essa questão, né, como se criou a imprensa e toda a questão da influência do reclame ou do patrocinador na imprensa. Enfim, a manipulação da imprensa existe desde a sua criação, e como essa manipulação é feita através de recortes de visões de mundo, né? Nós temos uma imprensa que é uma imprensa burguesa. Sim. E ela traz uma visão de mundo e um recorte da sociedade de uma visão da classe dominante e burguesa. Mesmo porque, para comprar o jornal, tu deixa de comprar o leite. Tem dinheiro. E quem paga por esse jornal e coloca patrocínio ali tem dinheiro e quer ter dinheiro de volta, enfim. Claro. As próprias mídias dos jornais é uma coisa milionária, né? É carro, é um supermercado, mas assim, tudo que tem muito dinheiro, né? Então, enfim, a manipulação da mídia e da comunicação, né? Não sei se a Vera, a Neuza deve conhecer o livrinho, aquele pequenininho do Perseu Abramo sobre os padrões de manipulação da comunicação, que mostra exatamente como se dá essa manipulação, né? E, enfim, então a questão da fake news, eu acho que é só um nome novo e bonito que vem, assim como agora a pós-verdade, né, que é tipo o que é verdade, o que não é verdade, enfim, mas que toma 50 tons de cinza, digamos assim, com o que se viu nessa campanha, né, que foi essa intensificação das mentiras e com uma velocidade incrível através do WhatsApp. Né, a proliferação dessa mentira e o nível também dessa mentira, né? O WhatsApp não se preocupa com a origem, né, da notícia, né? Não sabe a origem e essa coisa dos memes, né? Nossa, eu vi memes na eleição que eu não acreditava, entendeu? Como é que as pessoas acreditam nisso, entendeu? Mamadeira de piroca. Quem é que acredita nesse tipo de coisa? Só que aí
a gente vem com toda essa questão que é essa análise das emoções e do público, enfim, que vem lá da eleição do Trump, né, e que a gente começou a tomar conhecimento desse mundo a partir do susto que se levou nessa eleição. Eu acho que nisso nós, enquanto esquerda, também pecamos muito, né, de não se dar conta do que estava acontecendo nesse submundo. E da velocidade, né? Nós ficamos muito quietos, achando que teríamos um público fiel. E a gente sabe que o nosso público fiel é 30% que não elege ninguém. Além dos 30%, nós teríamos que ter uma outra fatia que nós não atingimos. Que vem dentro disso que a Vera falou também, de renovação, entendeu? Nós precisamos nos renovar. Eu queria reforçar aqui um outro aspecto que eu acho que é bem importante, assim, que vem nessa nossa linha aqui dessa conversa. Eu acho que, na medida em que a população é melhor esclarecida, e aí entra esse processo desinformação e informação, né? Em que a sociedade se apropria de questões que são verdadeiras para si, para a sua realidade de transformação, e que ela se dê conta que ela tem energia, força para provocar a transformação pelo processo de comunicação, eu acho que é isso que está faltando, entendeu? Das pessoas tomarem mais consciência do seu poder de participação e discussão sobre essas coisas. Porque, na medida em que tu é esclarecido suficientemente, um processo educativo, um processo de debates, né, de coletivos, de conselhos que possam vir a agrupar pessoas e fazer discussões, as pessoas começam a se dar conta. Não, parei um pouquinho. Como é que eu posso fazer, como é que eu posso mexer para conversar com o meu familiar que pensa desse jeito e tal e tal. Então, acho que há um conjunto, né, como tu disse, é complexo, mas é bem importante a gente ter noção e coragem, inclusive, para mexer com essas situações. A direita, Neuza, também se deu conta desses processos, né? Pois é. E começou a acabar justamente com os conselhos, rádios comunitárias, que fizeram um ataque. Pois é. Isso. Total. E aí faltou uma sustentação do lado de cá. Faltou uma reação. Não, faltou a reação. A gente ficou Nós meio na expectativa, pasmados com tudo que acontecia, tomaram conta. Mas isso veio antes. Quando nós ficamos nessa forma apática, é porque nós esquecemos, antes desse processo começar, nós acreditávamos que éramos donos de tudo e que estávamos com a população, com o povo, com as pessoas, exatamente nessa tua fala que diz assim, as pessoas bem esclarecidas, mais esclarecidas, com o processo educativo, elas mudam. Só que nós, enquanto esquerda, esquecemos de fazer o nosso dever de casa. Concordo. Acreditávamos que tínhamos conquistado toda a terra, certo? E deixamos muitas portas abertas, muitas cercas destruídas, e que eles foram entrando e foram tomando conta. Na verdade, o momento que nós estamos vivendo, que parece ser de apatia, não é? E ainda porque fomos surpreendidos, é fruto muito, numa avaliação de quem está à esquerda, né, quem não compactua com esse neoliberalismo cruel que nos destrói, é que nós não fizemos o dever de casa. O Mujica, né, em uma entrevista recente, falou que a esquerda, na América Latina como um todo, criou consumidores, mas não cidadãos. Isso aí foi muito importante. A esquerda no poder deu condições das pessoas consumirem, ter geladeira, ter mas fogão, não fez esse processo de comunicação necessário para as pessoas entenderem por que estavam conseguindo consumir. E aí tu tem isso, tem pessoas que entraram na universidade através das políticas públicas criadas e que votaram no Bolsonaro. Exatamente. Isso. Então, faltou, né? Eu sempre digo isso, há anos eu venho dizendo. E há anos eu venho cutucando, né, os companheiros. Nós estamos esquecendo da base, nós estamos deixando a base abandonada. E a base ela foi cooptada tanto pelas as novas
que eu chamo novas religiões, que derrubaram alguns princípios. Aqui quem está falando é uma mulher negra, filha de uma benzedeira, em que pastores, os neopentecostais, batiam na casa dela, quando ela estava na maior fragilidade, com a perda de um filho, meu irmão, para capturá-la. Isso, eles foram ganhando espaço, foram tomando. Minha mãe não sucumbiu a esse viver, uma mulher pobre na periferia, porque eu influenciei isso. Não faça isso. Não abandone seus princípios religiosos, com base na nossa história. Nem todo mundo tem essa orientação. Né? Então, eu acho que essa análise tem que vir, sabe? Como nós estamos com 10 anos atrasados. Nós perdemos nesse período. E essa questão de saber que nós não trabalhamos com a base, como bem agora tu lembrou, se valendo de Mujica, é algo assim, muito expressivo e significativo. Então, eu acho que nós temos que retomar o nosso trabalho. E eu acredito que nós, enquanto sindicalistas, né, a nossa base também ela está perdida, né? Ela foi perdida. Quando você chega numa redação, nós estávamos uma das maiores redações. Sim. Exatamente. Kátia, Neuza e eu, né? E tu foste no outro momento, né? Mas assim, a maior redação, ela tem cerca de 400 funcionários. Quantos sindicalizados? 8 já. Ai, mais. Aí tu sobe também na maior rede, na maior emissora, também, no Alto do Morro Santa Teresa, tu encontra lá cerca de 100, 150 funcionários na redação, por aí, né? Os seus diferentes turnos. Nós vamos encontrar também uma ressonância de 6. Então, assim uma crise, tá? Nós já mostramos aqui, né, nas nossas falas, apontando. Então, muito trabalho mesmo. Gurias, nós temos 10 minutos. Só? Já? Kátia, precisamos falar bastante, Kátia, para falar ainda. Vixe? Então, eu gostaria de que cada uma desse o seu parecer sobre sindicalismo, fake news, e a gente já vai terminando. Kátia, pode ser? Tá bom. Ontem eu estava vendo uma notícia, Vera, sobre cursos de formação de direita, que em São Paulo tem um movimento chamado Direita.sp, que elegeu, inclusive, um vereador, né, um vereador do PSL, bolsonarista, enfim. E aí, vendo a matéria, assim, eles falando que eles estão organizando cursos nas periferias. Eles querem a periferia. De 40 horas, né, para formar. Mostrar para as pessoas que elas são de direita. Formar quadros. Formar quadros. Um certificado e tudo. E agora, eu estou falando, né, a gente deixou de fazer isso. Eu fico pensando ali na ditadura militar, na década de 70. A minha monografia, Neuza, foi sobre o jornal do MST. Que interessante. Né? Então, eu fiz todo um estudo, fui a São Paulo, entrevistei todos os jornalistas que trabalharam com o jornal, dirigentes, enfim, da época. E o MST, ele teve a preocupação, desde o início, de ter um veículo de comunicação. Na verdade, na primeira ocupação, existia o boletim de apoio à ocupação que o sindicato de jornalistas fazia, né, e distribuía para a população para arrecadar, enfim, comida, cobertas, e levar um apoio a essa ocupação. E no primeiro congresso do MST, né, já 1 ano ou 2 depois, eles já aprovaram a realização do jornal. E desde o início foi feito esse jornal. E o MST tem uma grande preocupação disso. Que vem da onde? Que vem da organização das comunidades eclesiais de base durante a ditadura militar. Né, e as pastorais, e a Igreja Católica, e a movimentação que a Igreja Católica fazia nas periferias durante a ditadura para organizar a classe trabalhadora. Sim.
né? Isso mesmo. Então, assim, essa vivência que nós tivemos enquanto esquerda, e nós, eu falo nós, porque realmente eu nasci ali no início da década de 70, não vivi pessoalmente esse processo, mas essa vivência, de certa forma, a gente foi abandonando, né? E isso tanto no movimento sindical como movimentos sociais, alguns movimentos mantiveram ainda, mas, de certa forma, a gente foi abandonando. E esse processo a gente tem que retomar. Nós temos que sair da defensiva e ir para o ataque. E isso tanto em termos do sindicalismo como no jornalismo, enfim. Sabe? Olha aqui, ó, eu estou aqui, o que eu defendo é isso, eu defendo a ética, eu defendo a justiça social, eu defendo a igualdade. Sim. Entende? Vocês não vão fazer uma campanha contra o que eu acredito, contra os meus princípios, e dizer que eu não presto. Entende? Então, assim, a gente tem que ir de cara limpa e mostrar que a gente sempre esteve desse lado da classe trabalhadora lutando. Tá ótimo. Eu particularmente acredito muito nesse processo de transformação que a gente falou aqui. Acho que tem muita coisa para se fazer enquanto uma instituição representativa dessa categoria, né, de valoração da categoria, de busca de resgate de determinados valores que se perderam junto às empresas, junto ao próprio profissional, e que o sindicato pode contribuir bastante, e acredito que o pessoal que está vinculado a essa chapa tem todas as condições de continuar, de fazer uma realização, de realizar uma gestão bastante participativa e integrada com a própria categoria, que é isso que está na base também do nosso trabalho, né, nas nossas propostas. Bem, Parabéns. Eu agradeço, Janice, pelo convite, né, em nome de todos os companheiros, pela oportunidade, companheiros e companheiras, pela oportunidade de estar ocupando esse espaço, né, numa manhã gelada, ensolarada, e dizer que, mesmo com toda a vontade, né, de liderar esse nosso movimento, eu também mostro toda uma preocupação, porque a gente precisa ter muito cuidado no que está posto no cenário do país e que vai nortear essa nossa luta. E, ao mesmo tempo que eu digo cuidado, eu quero reforçar a total confiança no grupo que aceitou o nosso chamamento. Falo de união, de presença, de confiabilidade e vontade de sairmos da bolha, de não ficarmos só dentro do nosso espaço, porque o momento urge sairmos. O que eu falei agora, citando o número de pessoas que estão nas empresas, né, e aqueles que estão dentro do nosso sindicato, é um impulso para a luta, porque é inconcebível nós termos no espaços, né, 8 sindicalizados. Isso a gente tem que ir em busca. E eu tenho falado ao longo das minhas caminhadas que é preciso que este grupo que vai ocupar, né, vai gestar, né, não deixa de ser uma gestação de 3 anos, Sim. Né, e que nós tenhamos a luz e a iluminação de deixar a nossa estrutura bem parida. Vamos falar, porque aqui estamos 4 mulheres, 4, né, que nem todas têm a opção de ser mãe, mas é o princípio nosso, é que a gente se fortaleça para esses tempos difíceis que virão. Mas há muita fé, e é preciso também que a nossa administração seja pautada pela ética. E eu respeito a todos e todas.
Pois é, um dos assuntos que ficou fora é que a quantidade de mulheres na chapa, né? Isso é importantíssimo no nosso falarmos. Mas o nosso tempo... Quer falar? Um segundo, né? Fala. Pois é, seria inadmissível, né, que uma militante feminista, uma mulher negra feminista, não chamasse, né, as mulheres para vir junto, né? Mas tem uma mescla bem legal de homens e mulheres, e essa composição é que vai tocar. Então, nós estamos com, segundo Laura, nós estamos com 50% mais um, diz ela. Somos a maioria. Então, só lembrando, eu acho que é importante também deixar finalizado assim os dias da votação para a direção do Sindicato dos Jornalistas, 16, 17 e 18 de julho, para todas as pessoas que são associadas ao sindicato. Aposentados também vão. E nesses mesmos dias tem a eleição para a FENAGE, né? Federação Nacional de Jornalistas. E a FENAGE, a eleição tem que ser lá no sindicato mesmo, né? Exatamente. Isso que é importante. Vai ter urna, né? Terá urna nas redações. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Mimi Cultural da Rádia Web. Rádia Web e/ou. Agradeço a presença da Kátia Marco, da Neuza Ribeiro, da Vera Reis Barcelos. E no nosso próximo encontro nós estaremos com Renato Mendonça, da Escola de Espectadores. Um bom dia para vocês e obrigada.